Portanto, eu tomo a palavra e, tal qual como comecei, antevendo pela quantidade das presenças um êxito para estes trabalhos, agora dou a mão à palmatória e refiro, sim, a qualidade, a enorme qualidade das intervenções e da vossa participação. Portanto, eu agora dava a palavra ao nosso colega António José Cardoso para fazer as conclusões e logo de seguida ao nosso colega e vereador da Câmara Municipal de Coimbra, engenheiro Paulo Leitão, para, em nome da Câmara Municipal, fazer o encerramento dos trabalhos. Nosso bastonário regional, como eu costumo referir a este insigne personagem que lidera a engenharia da nossa região, e dizer que eu sou um apaixonado platónico do cadastro, porque nunca andei com botas na terra a fazer cadastro, mas quero trazer para cima dos meus ombros as devisas de ter sido um dos participantes numa reflexão de 5 dias, decorrida em 1989, sobre cadastro, que se chamou CICRUM. E vejo aqui na sala pessoas que estiveram nessa reflexão e que realmente partilham comigo algum desencanto de sentir que hoje repetimos esta paixão pelo cadastro, mas também de sentirmos que, neste entretanto, pouco foi feito no sentido de se avançar. Passava aqui a resumir algumas das conclusões. Haverá aqui uma outra conclusão que, uma vez que foi tema pelo qual não se passou diretamente, eu diria que é a conclusão minha e, portanto, não admito que a Assembleia não a subscreva, mas como eu penso que já não temos tempo para debate, atrevo-me realmente a dizê-las como se fossem conclusões de toda esta reflexão. Trata-se, portanto, esta tarefa de realizar uma infraestrutura nacional de cadastro predial de uma tarefa ciclópica. Percebemos isso. Aconselha, por um lado, um amplo debate, que permita a recolha de críticas e experiências, mas também aconselha uma ação decidida e urgente. O desenvolvimento desta infraestrutura implica investimentos vultuosos, percebemos isso, pelo que deve integrar todas as entidades e empresas que recolhem vantagens da sua existência. As múltiplas utilizações do cadastro, e correndo o risco de falhar aqui, certamente, muitas das que foram evidenciadas ao longo do dia, mas dizendo que se trata de um instrumento de referência para a posse jurídica da propriedade, para a tributação fiscal, para o planeamento do território, para o desenvolvimento de políticas de base territorial e para a gestão de infraestruturas, pode ajudar a compreender a necessidade do seu desenvolvimento em Portugal, articulando informações dispersas e justificando os investimentos associados ao seu lançamento e à sua conservação e atualização. É devido a uma nota sobre as virtualidades registais do cadastro. Devo, aliás, dizer sobre essa matéria que fiquei muito espantado por ter sido um jurista e não um engenheiro que disse aqui hoje uma frase que eu já tinha aqui alinhavado nas conclusões provisórias, isto é, nas conclusões que eu já tinha feito antes de iniciarmos este workshop, e que diz esta coisa fantástica, que o povo também diz, de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Para recordar que governos passados vieram com aquela ideia de atribuir uma espécie de, eu ia dizer bilhete de identidade, mas agora tenho que dizer cartão de cidadão aos prédios. E, portanto, um prédio que é objeto de destaque vai dar 2 fotografias, e não só uma, sendo certo que cada fotografia pertence agora a um dos novos prédios resultantes dessa operação de destaque. E, portanto, o que nós temos é que ter um filme que vai tendo as fotografias atualizadas do cadastro. E, portanto, achei fantástico que o Dr. António Figueiredo tenha dito isto, que, de facto, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E o cadastro é associar a imagem ao registro predial, embora seja mais também do que isso, é certo. Portanto, trata-se de associar atributos relacionados com a localização, a configuração e a ocupação do solo. Como se reconheceu no projeto piloto de cadastro desenvolvido na freguesia de Albergaria dos Doze, e foi aqui também sublinhado, as operações de recolha de dados cadastrais devem ser executadas com recurso à cartografia de suporte, ortofotomapas. No âmbito do mesmo projeto, foi também relevado que a articulação com os parceiros estratégicos, conservatórios de registro predial, serviços de finanças e órgãos do poder local, é imprescindível ao sucesso de toda a operação.
De facto, e prosseguindo, eu estou a citar, o princípio da subsidiariedade, estes organismos conhecem o território, as pessoas que o habitam. A participação das autarquias locais parece assim fundamental, quer na fase de aquisição e recolha de informação cadastral, pelo dito conhecimento do território, quer na fase de conservação do cadastro, pelas competências que exercem ao nível da dinâmica territorial. O projeto piloto demonstrou o elevado custo das operações cadastrais, que resultaram, em 2006, num custo direto de cerca de 9,3 euros por prédio e de 40,3 euros por hectare, numa freguesia com uma dimensão média dos prédios de 0,23 hectares. Naturalmente, o cadastro predial é tanto mais difícil de realizar, quanto mais acidentado é o território e quanto mais ausentes ou envelhecidos estiverem os proprietários da área abrangida. Por outro lado, a existência de cadastro poderia revelar-se de enorme utilidade para a avaliação geral do país. Com efeito, o CIMI preconiza a avaliação do parque imobiliário até 2013, mas o memorando de entendimento com a Troika e o regime de avaliação geral dos prédios urbanos da Lei 60A de 2011, 30 de novembro, prevê a reavaliação global dos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos até ao final de 2002, estimando-se que sejam abrangidos os 5,2 milhões de prédios que ainda não foram avaliados pelas novas regras. No Conselho de Coimbra são cerca de 75 mil prédios que temos que avaliar até ao fim do ano. Se tivéssemos cadastro, tarefa fácil. Não tendo, tarefa ciclópica. De todo modo, estudos credíveis demonstram que uma infraestrutura nacional de cadastro predial demora vários anos a ser desenvolvida, até foi hoje aqui referenciado a um prazo indicativo de cerca de 15 anos, e implica investimentos vultuosos, mas numa análise custo-benefício, o retorno supera esses investimentos em cerca de 3,8 vezes. Num cenário de fortes restrições financeiras e de reforma das administrações, nomeadamente com a proposta de diminuição do número de freguesias, uma decisão política para a criação de uma destas infraestruturas é uma decisão difícil, corajosa, mas deve ser tomada pelas vantagens que dela resultam. As informações que constam das bases de dados de diversas entidades, entidades expropriantes, entidades que acompanham atividades agrícolas e florestais, entidades que possuem robustos fecheiros de clientes / moradas, etc., devem ser incorporadas na infraestrutura nacional de cadastro predial. O cadastro deve envolver a componente jurídica associada aos direitos sobre a propriedade, incluindo os respectivos ónus e encargos, ou seja, deve conter toda a informação atualmente existente no registro predial. Da necessidade de envolvência de informação proveniente de diversas entidades, nomeadamente públicas, tuteladas por diversos ministérios, resulta que o processo de criação da Infraestrutura Nacional de Cadastro Predial, para ter sucesso, deve ter um caráter multiministerial ou supraministerial. Porém, esta abrangência de várias áreas de decisão política não invalida que a infraestrutura, por se tratar de uma infraestrutura tecnológica de base territorial, deva ficar a ser gerida pela Direção-Geral do Território, em estreita articulação com os Ministérios das Finanças e da Justiça e com os municípios. O sucesso do processo estará também associado à sua capacidade de gerar informação útil para múltiplas finalidades, interessando a muitas organizações, públicas ou privadas, que possam rapidamente rendibilizar o investimento, assegurando o seu retorno. E, por fim, aquela que parecia ser a interrogação que já tinha resposta prévia, diria eu, que é o título deste workshop, deve então assumir-se uma infraestrutura nacional de cadastro predial ao invés de cadastros parcelares e setoriais. Uma última nota para vos dizer que é um compromisso das entidades coorganizadoras que estas conclusões sejam remetidas, ainda vão ser trabalhadas, naturalmente, sejam remetidas a Sua Excelência a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, pelo excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Matias Ramos. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Eu irei ser muito breve, até devido ao adiantado da hora. Gostaria de começar só por destacar a elevada participação neste seminário, agradecer esta coorganização aqui na pessoa do engenheiro Otávio Alexandrino deste seminário e principalmente, e também, não podia deixar de salientar todos aqueles que estiveram envolvidos com o seu trabalho em tornar possível o próprio seminário. Para terminar, de reforçar esta pequena nota da importância do envio das conclusões do seminário à Sra. Ministra do Ambiente, que é responsável da tutela do Governo sobre esta matéria. Mais uma vez, muito obrigado a todos
e teremos agora um pôr do sol, salvo erro. Muito obrigado.